Poxa, agora vamos falar de fundo, né? A gente sabe que a gente tem fundo para todos os tipos de classe, praticamente todos os tipos de pessoa. Como que a gente vai escolher um fundo para uma carteira, né? Como que a gente vai escolher os fundos que a gente vai investir? E aí, o que a gente vai ver hoje, assim, rapidinho, né? O que que são fundos de investimento? Que parte que está envolvida? Tem muitas empresas, muitas pessoas envolvidas para a gente chegar no fundo de investimento lá no fim. As classificações é a coisa que começa a ficar mais legal, como que a gente divide os fundos, quais são os tipos de fundos que existem e como que a gente analisa que vai ser a maior parte do tempo que a gente vai ficar e no fim os produtos que a gente tem hoje para a gente ter acesso. Vamos lá. O que é um fundo de investimento? A gente começou a ter fundo de investimento e a história começou lá nas cruzadas. Por quê? Não sei se vocês sabem dessa historinha, mas quando a gente teve as cruzadas na Europa, quem ia para a cruzada, as pessoas que realmente iam lutar, não eram camponeses, não eram pessoas pobres, eram baixa nobreza, alta burguesia, mais ou menos. E quando isso começou a acontecer, essas pessoas elas tinham posse. E como a gente estava numa época que o mundo era muito doido, você tinha uma barbárie muito grande, você tomava a terra da outra pessoa na espada, as pessoas que iam atravessar quilômetros e quilômetros e quilômetros para lutar na Ásia, elas ficavam com medo de deixar as posses delas para trás. Quem quer defender? E aí elas surgiram com uma figura que a gente chama até hoje de trust, que é uma pessoa que você confia, trust do verbo confiar mesmo. E eu chegava para essa pessoa, vou usar o Ícaro de exemplo. Então, eu estava indo para a cruzada, virava para o Ícaro, que não estava indo para a cruzada, e falava: Ícaro, eu vou confiar em você para você cuidar das minhas posses. Então ele cuidava da minha casa, da minha terra, do meu estoque, do meu cofre, de tudo que eu tivesse lá. E quando eu voltasse, se eu voltasse vivo, eu pagava o Ícaro para isso. Como era numa época que não tinha cartório, né, gente, ia ter alguma coisa após era o que bastava, ele era dono de tudo. Eu estava confiando que que ele ia cuidar de tudo para mim. Quando eu voltasse, ele ia só sair da minha terra, eu ia pegar minha terra e ia pagar ele o que a gente combinou e encerrar o assunto por ali. E isso é uma figura que existe até hoje, tanto legalmente quanto ilegalmente em processo de lavagem de dinheiro. Quando a gente ouve falar que algum deputado, senador, empresário trust, é isso. A pessoa não pode ter o bem no nome dela, bota no nome de outra pessoa, na confiança de que essa pessoa não vai ferrar ela, que ela vai deixar, né, no nosso exemplo, se a gente fosse legal, né, eu aqui como senador, com o meu trust, eu ia colocar tudo no nome dele, então não ia ter nada no meu nome, e eu tô confiando que ele mesmo com as coisas no nome dele não vai só pegar tudo e ir embora e me deixar a ver navios, e eu vou pagar ele para isso, tá? A gente tem essa figura até hoje. Mas ali começou um movimento de, olha, eu não consigo cuidar de tudo na minha vida. Eu preciso de alguém que cuide de algumas coisas para mim, principalmente quando eu estou numa guerra ou em alguma parte da minha vida que eu estou longe dos meus bens, eu preciso de alguém que cuide deles por mim. Séculos depois, na Holanda, e gente, quase todo o mercado financeiro, quase tudo começou na Holanda, a gente teve uma primeira crise de mercado lá para o século XVIII com ações, já existia ação nessa época, só que as pessoas elas investiam sozinhas. Então, se você tivesse uma ação, você quisesse comprar suas empresas, investir seus ativos, você tinha que ter tudo sozinho. Você tinha que comprar suas ações, guardar o papel, receber os dividendos, armazenar tudo. Você tinha que comprar uma por uma das suas ações, você tinha que acompanhar suas empresas. As pessoas perceberam que elas não conseguiam fazer isso tudo sozinhas, principalmente que como a ação naquela época era uma coisa cara, não era algo acessível, quando você precisava do seu dinheiro, quando você investia, você não conseguia comprar várias ações. Uma coisa que é cara, você não consegue diversificar muito. É difícil você ter mais de um. Nesse ponto, quando teve uma crise, muitas pessoas perderam dinheiro, elas pensaram, poxa, se eu tivesse diversificado, se eu tivesse mais de uma ação, se eu tivesse duas, três, 10, 15, eu teria sofrido muito menos. E junto com aquela preocupação de, opa, eu não consigo cuidar de tudo sozinho, juntaram as duas coisas na Holanda e eles pensaram o seguinte, por que que eu não pego um trust, coloco junto um tanto de gente confiando nele, todo mundo manda o dinheiro para esse trust vai comprar as ações, vai armazenar, vai cuidar, vai distribuir os dividendos, vai fazer tudo sozinho e eu vou só botar o dinheiro. E ali surgiram os fundos de investimento. Muita coisa mudou no mercado até então, mas a gente usa basicamente as mesmas coisas até hoje, os mesmos instrumentos. A tese do fundo de investimento é a mesma, que a gente tem aqui um tanto de pessoas com capital, um tanto de pessoas com dinheiro, algumas com mais, outras com menos, tudo bem, cada uma vai ser dona de um pedaço diferente do bolo, né? Com mais rico você é, mais cotas você tem, maior sua representação no fundo. A gente elege
uma pessoa que a gente vai ser o que a gente vai chamar de trust, que ela pode ou não ter dinheiro no fundo, mas essa pessoa é a nossa gestora, então ela vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai tratar todo mundo igual. Então, quando ela comprar uma ação, ela está comprando para todo mundo, e todo mundo é dono de um pedacinho. E a gente vai, em tese, dormir tranquilo, pensando que essa pessoa está cuidando do dinheiro para a gente e a gente vai confiar nela. Até agora, percebe o seguinte, eu não falei em nenhum momento o que a gente está comprando. Eu estou usando ações como exemplo, porque é o exemplo mais óbvio que a gente tem, mas eu podia ter falado de crédito, eu podia ter falado de dívida, eu podia ter falado de imóvel, eu podia ter falado de qualquer coisa. Fundos de investimento não têm uma classe de ativo específica. Eles não são, por si só, investimento, eles são só um veículo. A gente nunca pode falar que um fundo é arriscado, seguro, líquido, ilíquido, só porque é um fundo. O nome fundo é só o veículo, só quer dizer que a gente está delegando em conjunto a decisão para outra pessoa. O que vai falar o que o fundo faz ou não, e isso que dá característica para ele, isso que fala se ele é arriscado, se ele é líquido, o quão confiável ele é, o que ele compra, é uma coisa que a gente chama de mandato. Todo fundo tem um mandato. E o que é um mandato? Ele é tipo uma carteira de identidade. A gente acha esse mandato na lâmina do fundo, todos os fundos têm os mandatos e as lâminas publicados no site da CVM. Então, qualquer pessoa pode entrar lá, jogar o nome do CNPJ do fundo e ter acesso às informações dele com cota diária, quanto está investido, quantos são os investidores, quanto está recebendo, perdendo todos os dias. E esse mandato fala para a gente o que o fundo compra, o que o fundo pode ou não fazer. A primeira coisa que a gente tem quando a gente começa um fundo é definir o mandato. Quando essa pessoa que está no meio, que é a gestora, que é a pessoa que a gente confia, antes dela pegar o dinheiro de todo mundo, ela pega um mandato, escreve, olha, eu vou investir em créditos, né? A gente falou isso da última vez, a gente teve essa conversa, né? São dívidas, tá? Crédito privado são dívidas de empresas privadas, mas é quando a gente pega esse mandato, a gente fala, olha, eu vou comprar dívidas de crédito, eu vou comprar ações no Brasil, eu vou comprar ações nos Estados Unidos, eu vou comprar títulos públicos, né, tipo Tesouro do Brasil ou do mundo inteiro, eu posso comprar o que eu quiser, mas ela tem que escrever um mandato. E a partir do momento que ela tem um mandato, as pessoas que querem investir naquilo que o mandato manda e confiam nessa pessoa, nessa gestora, ela pega o dinheiro, compra e gere sem nunca sair do mandato. Fundo de investimento é um veículo, não quer dizer nada além disso. Todas as características dele vão vir do mandato, do que está acontecendo. Quem que está envolvido no fundo de investimento? Né? O que a gente tem que passar para ter um fundo de investimento rodando? De novo, tudo começa lá na gestora, que é quando aquela pessoa estrutura o mandato e uma equipe para dar conta daquele mandato. Então, se eu, por exemplo, sou o gestor, criei um mandato para investir em ações no Brasil, eu tenho que agora ter uma equipe que vai fazer isso. Eu tenho que ter pessoas que vão analisar as ações, posso ser eu, pode ser outras pessoas, alguém que vai gerir a carteira, eu tenho que ter pessoas que vão executar as ordens, ou seja, quando eu falar compra 5 milhões de ações da Ambev, eu tenho que ter alguém que vai manualmente comprar 5 milhões de ações da Ambev, vai fazer o trade para mim. Eu tenho que ter uma pessoa de risco que vai ver se eu estou correndo muito risco ou não, e se eu estou dentro do mandato, olha, de vez em quando, às vezes eu vou me arriscar muito, essa pessoa vai me chamar e falar, Pedro, você está arriscando mais do que o mandato permite. Bota o pé no freio, diminui o ritmo, vende posição. Então, quando eu montar tudo isso junto com o mandato, eu tenho a gestora funcionando. Além disso, a gente tem outras duas figuras que chamam administradora e custodiante. A administradora é quem realmente obriga a gestora a ficar dentro do mandato e quem vai administrando ela para garantir que está tudo rodando de acordo com o mandato e com as leis, com a CVM. É como se fosse uma supervisão, tá? Administradora. A gente também tem a custodiante, que a gente até tem como pessoa física, tá? Quem que é a custodiante? É quem cuida dos meus ativos. Então, quando a gente compra uma ação, na verdade, gente, a gente não tem a ação. A ação, ela fica num banco custodiante que mantém anotado quantas ações eu tenho, quantas eu comprei, quantas eu vendi, quantos dividendos que eu tenho direito, qual que é a minha parte na empresa, quais são os meus direitos, meus deveres, minhas obrigações. E a custodiante, ela cuida dos ativos, cuida que os ativos realmente existem, tá? Isso impede fraude. A gente tem os distribuidores, que são bancos, corretoras que vendem o fundo, e os cotistas, que é realmente quem bota o dinheiro. Além disso, a gente tem auditores, são empresas que vão ficar olhando se o fundo está realmente comprando o que ele está falando, ele vai trabalhar junto com o administrador e custodiante para garantir que não está tendo fraude, então vai olhar balanço, é audição contábil, tá?
Desculpa, auditoria contábil. E os órgãos reguladores, que são as pessoas que criam as leis. O que é importante saber daqui? Cotista é quem bota o dinheiro. Quando a gente tem uma pessoa que bota o dinheiro, ela sustenta o dinheiro, ela é dona do patrimônio. Pessoas donas do patrimônio, elas são as últimas a receber e elas só recebem quando dá tudo certo. Todas as outras pessoas que estão envolvidas, que estão nesse processo, recebem taxas e despesas. Então, a CVM, por exemplo, ela vai cobrar uma taxa para regulação, tipo um imposto. Os auditores vão cobrar um preço para fazer a auditoria. O distribuidor pode cobrar um pouco, o administrador mais um pouco, o custodiante um pouco, a gestora cobra um pouco também. Depois todo mundo recebe, a gente recebe também. Só para deixar claro, gente, toda vez que vocês verem aqueles gráficos de fundo de investimento, fundo subindo, fundo caindo, aquilo já é livre de custo, tá? Todos esses custos já foram pagos. Você está vendo que você, como cotista, realmente tem. E aí, como eu falei, cada um tem ali seu tipo de custo. E a gente tem 4 custos principais: taxa de administração, performance, taxa de saída e taxa de entrada. O que é taxa de saída e taxa de entrada? Igual o nome fala, são taxas que a gente paga para o fundo quando a gente vai botar dinheiro, taxa de entrada, ou quando a gente vai sacar, taxa de saída. Essas taxas eram mais comuns no passado e muito para fundo de previdência. Hoje, elas praticamente não existem mais. E aí, quais são as outras taxas que a gente vê todos os dias hoje? Taxa de administração e taxa de performance. Os dois são cobrados pela gestora e a distribuidora recebe uma coisinha que a gente chama de rebate. O que é o rebate? A gestora, como eu falei, ela vai cobrar uma taxa de administração, que vamos supor que é 1% ao ano. Então, se uma gestora tem R$ 1 bilhão sob gestão, cobrando 1% ao ano, ela ganha R$ 10 milhões ao ano. A distribuidora pode virar para a gestora: olha, eu estou distribuindo o seu fundo, eu que estou vendendo ele, não é você. Então eu mereço parte dessa taxa de administração. E a gestora vai pegar aqueles 10 milhões, aquela taxa de administração, e dar 30%, 40% daquilo para a distribuidora. É assim que todo banco e corretora ganha dinheiro, distribuindo fundos que não são deles. E por que a gente tem que falar de custo? Por que eu estou falando desses custos com a gente? Porque a gente só tem 2 coisas certas, tá? Na vida financeira da gente. Primeiro é que a gente vai ter que pagar custo, e segundo é que a gente vai ter que pagar imposto. Isso é mais certo do que investir, do que retorno. Eu tenho mais certeza que eu vou pagar alguma coisa para alguém do que eu vou ganhar. Então, administrar o custo e administrar imposto, às vezes é mais importante do que administrar o retorno. E aqui, só para a gente ter uma noção disso, eu coloquei o gráfico de desenvolvimento do Ibovespa, de 96 até 2021. Na linha cinza, a gente tem um fundo que te cobrou 2% ao ano para poder investir no Ibovespa, o outro te cobrou 1% ao ano para investir no Ibovespa. Se uma pessoa lá atrás tivesse depositado R$ 10 mil e todo mês colocasse mais R$ 1.000 de investimento, no fim desses 25 anos, né, em uma idade boa para a gente ter uma carteira de aposentadoria, vamos falar assim, né, começar com uns 20 e poucos e já ter isso aqui com 50 só nessa carteira, uma quantia boa, a gente teria uma diferença de mais de R$ 200 mil. A pessoa que pagou 2% ao ano, ela teria ganhado 1.114.000 ou 140 mil. Pessoa que só pagou 1% ao ano, 1.360 mil reais. Então, R$ 220 mil a mais, 20% a mais de retorno, quase 20% a mais de retorno. Fundo, quando ele está movimentando lá dentro, ele não paga imposto, só quando você saca. Então, você consegue pagar menos imposto na vida, na verdade, adiar o pagamento de imposto para o futuro, que é outra coisa muito importante para a gente, tá?